2016 não foi um dos melhores anos para o cinema blockbuster, mas eu vou dar algumas dicas para vocês que vai trazer redenção para esse ano. Já tem gente perguntando nos comentários cadê a minha lista de melhores filmes de 2016, mas quando eu vou fazer lista do ano, eu gosto de incluir todos os filmes daquele ano, inclusive, infelizmente, os que só chegam no Brasil atrasados em 2017. Mas também tiveram muitos filmes esse ano que passaram aí debaixo do radar de muita gente e que merecem ser vistos. Por isso eu vou dar 10 dicas de filmes independentes que vocês precisam assistir. O primeiro se chama Capitão Fantástico e conta a história de um pai que cria seus 6 filhos fora da sociedade que a gente conhece. Eles aprendem tudo que eles sabem de livros do pai ou da mãe. Então eles conhecem outras línguas, sabem física a fundo, mas quando se trata de se relacionar com outras pessoas, eles não têm desenvolvimento algum. E aí, depois de uma tragédia na família, eles precisam sair dessa reclusão que eles vivem e interagir na sociedade. É um dos melhores filmes do ano e ele é cheio de coração. É aquele tipo que enquanto você tá assistindo, ele te despedaça, mas depois ele vai montando você de novo de uma maneira que você se sente renovado. E tem muitos filmes desse estilo que não dá pra você indicar pra todo mundo, mas esse eu não vejo ninguém que vá ter alguma restrição. É uma experiência maravilhosa que todo mundo deve ter. O segundo se chama Swiss Army Man, e diferente do primeiro, esse definitivamente não é pra todo mundo. É sobre um cara que tá preso numa ilha e quando ele resolve que ele vai tirar a vida dele, ele encontra um corpo. Sim, um defunto que tem várias utilidades. E sim, é absurdo o quanto parece, mas de uma maneira maravilhosa. Esse é outro que eu absolutamente amei. Ele é super original. E mesmo que você tente dizer, é uma mistura desse filme com esse, não vai fazer jus ao quão diferente ele realmente é. Ele é extremamente divertido e te faz passar por uma montanha-russa de emoções. Você vai rir, você vai chorar, você vai ficar pensativo. E é daquele tipo que se você quiser analisar bem a fundo e desconstruir tudo que você tá vendo, você pode fazer isso. Esse, felizmente, ou já está ou vai entrar nos próximos dias no catálogo da Netflix. Então aproveitem e vão assistir. O terceiro se chama Hell or High Water, ou A Qualquer Custo, e é mais um que com certeza vai arrumar em um espaço na minha lista de melhores de 2016. Esse é um filmaço e é bem mais pé no chão, com uma narrativa direta que conta a história de 2 irmãos que começam a assaltar bancos e 2 policiais que estão indo atrás deles. Ele é extremamente bem feito e traz atuações maravilhosas do elenco principal, que tem o Chris Pine, o Jeff Bridges e o Ben Foster. Ele se passa no Texas e tem aquela vibe meio western moderno, uma coisa meio onde os fracos não têm vez, e é muito bem construído, ele toma o seu tempo, mas sem ficar monótono e faz você ver os 2 lados da história. O quarto é um documentário chamado Tickled. E quando eu recebi essa recomendação, a única coisa que me falaram foi: é um documentário sobre um esporte de fazer cosquinhas. E eu fiquei, como assim? Eu acabei demorando muito pra assistir e quando você vai vendo, você descobre que vai muito além disso. E pra esse nome, ele é surpreendentemente obscuro. O jornalista que fez esse documentário estava olhando uma página no Facebook e ele descobriu esse esporte. E ele achou super interessante e foi fazendo perguntas sobre isso. Até que ele recebeu um e-mail dizendo que era pra ele parar de investigar. E claro que isso só deixou ele mais curioso. E aí ele foi investigando e descobrindo que existe todo um submundo por trás disso. E ele vai indo por um caminho que você definitivamente não espera. Ele é intrigante, ele tem um tonzinho de comédia, mas que te deixa tenso o tempo inteiro e ainda revoltado com algumas descobertas. Ele definitivamente vale o seu tempo. O quinto é uma comédia chamada Don't Think Twice, que conta a história de um grupo de amigos que trabalham com improviso. Até que um deles recebe uma grande oportunidade e começa a crescer. E aí vai se desenvolvendo a história, mostrando os outros amigos e como eles vão lidar com a insegurança, com a inveja, com tentar conseguir as próprias oportunidades. O elenco é muito bom, o filme é super divertido e tem também uma parte dramática, mas que eles não pesaram a mão, ficou muito bem equilibrado. É dirigido pelo Mike Birbiglia, que é um comediante de stand-up, então parece ser muito verdadeiro, sabe? Parece uma história que tá vindo de experiência própria,
mas claro que para todo comediante eles exageram em algumas situações, por isso vocês podem contar com boas risadas. O sexto é um suspense chamado The Invitation e que conta a história de um cara que recebe um convite para ir jantar na casa da ex-mulher e o novo marido dela que eles não veem há 2 anos. E lá as coisas começam a ficar um pouquinho estranhas. E eu vou dizer isso, não assistam clipes, não assistam críticas porque tem gente que não sabe comentar sem dar spoiler, mas se vocês gostam de suspense bem construído, tenso, daquele que te deixa meio paranoico, você vai gostar desse. Ele começa bem lento, mas aguente porque vale a pena. Ele não é previsível como muitos do gênero e ele cria uma tensão genuína no espectador. O sétimo é uma animação belíssima que não ganhou a visibilidade que deveria e eu espero que ganhe mais agora chegando próximo ao Oscar porque talvez seja indicado. E se chama Kubo e as Cordas Mágicas. Esse já valeria a pena você ver só pelo visual e o trabalho de stop motion do estúdio Laika, que também fez Coraline e Paranorman. Mas felizmente ele também tem uma história muito bacana, envolvente e cheia de aventura. E o mais bacana, pelo menos para um público como eu, é que ele não é infantil. Eu acho até que se você for um pouco mais adulto, você vai tirar mais da experiência. Então ele vale muito a pena conferir. O oitavo é mais um documentário chamado Winner, sobre um político que estava envolvido com escândalos sexuais alguns anos atrás, e aí ele estava começando a recuperar a imagem dele, concorrendo para a prefeitura de Nova York, e ele se viu na mesma situação de novo anos depois. Aqui a gente não tem só a história do político, e sim desse homem que fica se sabotando. E documentários muitas vezes te dão os fatos e não tomam lados, mas aqui eles parecem ter escolhido um pouquinho porque eles ficam te mostrando a arrogância dele, esse lado um pouco mais narcisista e o que parece ser um vício sexual que ele não consegue conter nem pra salvar a carreira dele. Ele é bem interessante, tem bastante humor, ao mesmo tempo que te faz ficar pensando qual é o problema desse cara. Se você gosta de analisar certas personalidades, esse é um prato cheio. O nono se chama Hunt for the Wilder People e é do Taika Waititi, que fez o filme What We Do in the Shadows, que é extremamente engraçado e se você não viu, vai assistir esse também. E ele também tá fazendo o novo filme do Thor, que vai sair em 2017. Aqui ele conta a história de um menino órfão que foi morar com a tia, mas depois de um acontecimento, ele foge pra floresta e o marido dessa tia vai procurar ele. Mas eles acabam se perdendo e as autoridades indo procurar por eles. É uma comédia super fofinha, peculiar e emocionante, mas sem ser de um jeito barato. É aquele clássico de 2 pessoas com personalidades diferentes tendo que trabalhar juntas. É bem engraçado, tem ótimas referências de outros filmes pra você pescar e é um filme pra você se sentir bem. O 10º se chama Midnight Special e é do diretor Jeff Nichols, que já fez ótimos filmes como O Amor Bandido e também O Abrigo. Esse eu acho que eu posso descrever como um sci-fi contido de super-herói. Ele conta a história de um pai que tem um filho com habilidades, então ele tá levando ele pra outro lugar fugindo do governo. E mesmo eu não considerando esse tão forte quanto os outros 2 trabalhos que eu citei desse diretor, ainda é um ótimo filme, com personagens super interessantes e atuações maravilhosas. Mas é um filme que você acaba sentindo que ele teve várias oportunidades de ser melhor e que não aproveitou. Ele fala de muita coisa aqui, mas tudo de maneira mais rasa, sobre religião, fé, família, então ele deixa muito para a interpretação do público. É daqueles que você com certeza vai assistir e querer conversar depois com os seus amigos. Bem, gente, esses foram só 10 filmes, mas teve muito mais esse ano. Assistam Sing Street e Dois Caras Legais, que são 2 ótimos que já estão na Netflix. Tem também The Lobster, que é um maravilhoso. Tem Green Room pra quem gosta de suspense e também já tem a crítica aqui no canal. E eu quero saber qual filme de 2016 que vocês acham que deveria ter recebido mais atenção, mas não recebeu. Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!